Bom dia! Terminando então a nossa revisão, nós hoje vamos falar das ISTs, né? Que eram as doenças sexualmente transmissíveis, que agora são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. Bom, lembrando que o preservativo masculino ou feminino, se forem colocados da maneira correta, eles vão prevenir e é o único meio de prevenção para infecção sexualmente transmissível, né, é o preservativo, que nós chamamos de camisinha. O preservativo, além de proteger, como nós já falamos, da gravidez, também protege contra as infecções. Então é importante, a partir do momento em que você começa a ter relação sexual com alguém, que você se cuide. Esse cuidado não é só com você, é também com as outras pessoas. Nós falamos em sala, se vocês lembram, que muitas das doenças, muitas das infecções sexualmente transmissíveis, às vezes elas demoram até 8 anos, 5 anos para apresentar o sintoma. E enquanto você é assintomático, você é um portador e você pode estar transmitindo para uma série de pessoas ou também pegando, né? Essas doenças, elas não têm cara. A pessoa não diz quando ela está doente. Você olha uma pessoa totalmente saudável, mas ela é portadora. E passa-se tanto de homem para mulher, quanto mulher para homem. E lembrando que quem tem, né, atividade sexual frequente, é importante procurar médicos, principalmente se você não é monogâmico, se você tem diversos parceiros, que é importante a procura do médico periodicamente para fazer exames que são chamados de preventivos, para você evitar, caso alguma coisa tenha acontecido, que isso piore em você e que passe para os outros. Então, se você é sexualmente ativo, exames de prevenção e o uso do preservativo. E hoje em dia já temos, né, para o HPV, que é um tipo de infecção que provoca o câncer nas mulheres, a vacina, tanto nas meninas quanto nos meninos. Por quê? Exatamente porque meninos podem ser assintomáticos durante muitos anos e passar essa doença para as meninas. Então, lembrando que nós falamos também em sala que tem alguns sintomas que são bem característicos de alguma infecção, como por exemplo, verrugas, feridas, coceiras, secreções, né? Isso tudo são sintomas, né? Bolinhas, são sintomas de que você pode estar com algum problema. Então é importante, se esse problema surgir, procurar logo o médico. Eu não vou passar para vocês todas as imagens, até porque nós temos no livro, mas algumas imagens desses problemas eu vou passar para vocês. Por exemplo, o HPV, ele se caracteriza por verrugas. Essas verrugas, elas surgem primeiro na área genital, depois elas começam a se espalhar, mas até as verrugas aparecerem, demora. E aí você é um doente assintomático e está contaminando outras pessoas. Lembrando que nas mulheres ele pode provocar o HPV, pode provocar o câncer de colo de útero. Nos homens, demora muito tempo para aparecer, bem mais do que nas mulheres, e aí acontece o processo de transmissão. Se você usa o preservativo, não tem contato com os corpos, você previne a transmissão da infecção. Eu descobri que eu tenho HPV, existe um tratamento, porém, você já pode ter contaminado outras pessoas. Herpes. Aqui. O herpes, ele tanto pode ser labial quanto genital, mas o aspecto é o mesmo. Muitas pessoas possuem o vírus da herpes e quando a imunidade cai, ele começa a provocar pequenas bolinhas que depois viram vesículas, ou seja, bolsinhas com líquido dentro, que estouram e viram feridas muito dolorosas. Quando você está no período que o vírus está ativo, ele contamina, ele é transmissível. Quando o vírus está dentro do seu corpo hibernando, não há problema. Mas quando ele entra nessa fase onde ele começa a aparecer as feridas, começa a surgir a vermelhidão, no princípio parece até uma irritaçãozinha, uma alergia,
ele ali já está ativo e ele pode ser transmissível. Então é necessário cuidados, né? Muitos jovens tenham cuidado. Vamos compartilhar o batom, vamos compartilhar o canudo, a garrafa. A gente tem que ter um certo cuidado. Esses cuidados de higiene nem sempre são frescura, tá? A gente tem que ter esse cuidado. E como a gente falou dentro de sala de aula, roupa íntima, o nome já diz, é íntima. Cada um tem que ter a sua. Nada de compartilhar o biquíni, a sunga. Tá? Isso são maneiras da gente prevenir de algumas infecções que vocês estão reparando que nem todas é preciso ter o ato sexual. O beijo, compartilhar algum objeto, nesse momento pode acontecer, tá bom? Bom, sífilis. Lembrando, a sífilis tem 2 estágios. Primeiro estágio, surgem feridas espontâneas no corpo, do nada surgem feridas. Essas feridas aparecem, duram um tempo, é o primeiro estágio, e desaparecem. Como elas vêm, elas vão. Só que essas feridas cicatrizam, mas o micro-organismo está lá no seu corpo e ele continua agindo. Quando volta no segundo estágio, que as feridas reaparecem, simplesmente outras partes do seu corpo já podem ter sido atingidas, principalmente o nervo óptico e o sistema nervoso. E aí algumas pessoas começam a ter problemas, principalmente a visão, tá? De perder a visão. Existe hoje em dia um movimento muito grande em torno da doença, porque muitas mães estão pegando durante a gestação e as crianças nascem com esse problema. Por isso, uma campanha muito grande para o uso do preservativo, para evitar que crianças já estejam nascendo com a infecção. Clamídia. Né? Ela se caracteriza aqui, como vocês estão vendo, pescoço, sim, mas você vai ter, claro, também na sua área genital. Tá? A clamídia, ela demora muito tempo para aparecer os primeiros sintomas. O que caracteriza logo no início, que é necessário a pesquisa, porque você visivelmente não tem nenhum sintoma, são dores durante a relação sexual. Assim como a gonorreia, que eu não botei aqui para vocês, a imagem, ela se caracteriza rápido no homem. Em 7 dias no máximo, você vai ter secreção, pus e dor ao urinar. Mas na mulher ela demora muito a aparecer o sintoma. Qual é o problema? Essa bactéria pode migrar para outros órgãos e provocar a esterilidade por causar uma obstrução na tuba uterina. Então, são sintomas da clamídia. Candidíase. Uma foto da boca. Por quê? Candidíase é conhecida vulgarmente como sapinho. É um fungo. Ele está presente no ar. A candidíase, ela é comum do nosso corpo. Ela pode dar na unha, ela pode dar na pele, principalmente no verão, quando a gente fica muito tempo com uma roupa úmida no corpo. E ela pode aparecer até na boca, quando o sistema imunológico cai. A candidíase, ela é comum da mulher, ela mora na mulher. Porém, estresse, alguns fatores como o uso de antibióticos ou anti-inflamatórios ou o período pré-menstrual, onde o pH da vagina muda, esse fungo que está habitando ali, mas não te traz nenhum problema, ele pode, por essa mudança de pH, por essa mudança do teu sistema imunológico, se multiplicar, entrar em atividade e provocar a candidíase, que é tratada com pomada, né? Você toma uma série de remédios, uma série de cuidados e ela passa. Às vezes, naturalmente, o problema passa, ele não persiste. Mas como vocês podem ver, pode dar em qualquer parte do corpo. Em bebês é muito comum, pela baixa imunidade. Vocês lembram que nós falamos do sapinho, né? O sapinho, ele é candidíase. Bom, e por fim, nós temos aqui uma foto do sarcoma. O que acontece? Isso aqui é resultado da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença sexualmente transmissível, mas que também pode ser transmissível por objetos contaminados, né? Compartilhar seringas, por exemplo, pela placenta, pelo leite materno, transfusão sanguínea. Ele está presente, o vírus está presente no sangue e no sêmen. E por quê? Anticorpos. Esse vírus ele se instala
dentro do linfócito T, que é um anticorpo. Ora, se ele se instala dentro de quem deveria me defender, ele destrói a minha defesa. Por isso que é uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Os sintomas demoram muitos anos, de 3 a 5 anos, para começarem a aparecer. Febre, emagrecimento, né, a princípio. Depois os sintomas começam a piorar. Por quê? Por conta da falta dos seus anticorpos, seu sistema imunológico está totalmente defasado, as doenças oportunistas começam a aparecer. Herpes aparece, pneumonia aparece e o sarcoma, que é esse tipo de infecção na pele que vai provocando essas feridas, né? Essas feridas vão surgindo. Então, é uma doença que não tem cura, assim como a hepatite C, que nós falamos em sala, também não tem cura. E que, como é transmissível da mesma forma que o HIV, que é o vírus, né, que provoca a AIDS, e também é transmissível da mesma forma e fica sem o sintoma durante muito tempo. Então, são doenças que infelizmente não têm cura, mas que podem ser evitadas. Nós sabemos que hoje em dia, pessoas portadoras do HIV, elas conseguem não desenvolver a síndrome, mas elas têm uma vida um pouco limitada, limitada no sentido de não poder adoecer, elas têm que tomar uma série de medicamentos. As mulheres não devem engravidar, é uma situação de risco, não podem amamentar, as crianças podem nascer com a síndrome. Então, são doenças que podem ser prevenidas, mas tornando a falar para vocês, só podem ser prevenidas como? Através do uso do preservativo. Então, fica aqui, né, o nosso recado que foi dado dentro de sala de aula. A pergunta que vocês sempre me fazem: professora, qual é a hora certa? A hora certa é quando as pessoas já têm idade e maturidade para se cuidar, né? Não só se cuidar, mas também cuidar dos outros. Por quê? Algumas doenças, como nós vimos, são muito fáceis de curar, mas outras não têm cura, outras são mais trabalhosas, outras assintomáticas. Então, quando a pessoa resolve começar a se relacionar sexualmente com alguém, ela precisa ter na cabeça que você tem consequências. A gravidez é uma delas, se você não se cuidar, e a doença também. Então, é necessário o cuidado do preservativo para evitar não só a gravidez, como as doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? E, como todas as outras revisões, vocês também vão receber o exercício para ser corrigido numa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.